Muito bem, voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje. E eu pergunto, Fernando, e o Fluminense que hoje joga é pela Copa Sul-Americana? Copa Sul-Americana, enfrenta o Goiás, é o segundo jogo. O Fluminense foi bem na primeira partida, embora a gente sabe que o momento do Fluminense foi conturbado após a Copa do Mundo, problemas do Rafael Sobis, que ficou preocupado em perder a posição para o Fred, resultados que quase que permitiram a saída do técnico Cristóvão Borges, e ele deu a volta por cima depois de ter sofrido uma goleada, estava na iminência de cair. Ô Fernando, só, não queria interromper, mas já interrompendo, essa semana foi a semana da queda dos técnicos, né? Técnico do Vasco, caiu até Oswaldo de Oliveira no Santos, né? Caiu o Gareca, né? Lá do Palmeiras. Foi uma semana, parece que foi um complô. A minha surpresa foi a queda do técnico Oswaldo de Oliveira. Agora, o técnico argentino que estava dirigindo o Palmeiras não vinha bem. O Palmeiras, inclusive no ano do seu centenário, vivendo um momento caótico. Perdendo quase que todos os jogos que disputou até agora. Só venceu, se não me engano, 2 partidas dos jogos que foram disputados, numa total aí de 20 partidas. Empatou uma exorbitância e não conseguiu absolutamente nada. E o técnico Adilson Batista, eu não vou dizer que eu tenha ficado surpreso em função da goleada que sofreu de 5-0. Mas acontece o seguinte, ele também não vai fazer milagre num time com o nível que tem o Vasco. E nenhum treinador que for contratado, o seu assistente, o Jorge Luiz, não vai também resolver. O Vasco precisa de contratar jogador. O treinador, ele pode ter uma influência de trabalho que faz com que o time se torne vencedor, mas ninguém faz omelete sem ovos. Exatamente. Bom, e conforme nós estávamos também falando, o técnico que o Vasco da Gama estava de olho nele, e o Palmeiras também assinou com o Santos. É o Emerson Nogueira. Que dirigiu o Goiás. Dirigiu o Goiás, dirigiu o Grêmio. Por sinal, diz que é um bom profissional treinador. novo, né, da nova safra, e que começou fazendo um grande trabalho no Goiás. Eu conheci mais o trabalho dele no Goiás do que propriamente no Grêmio. O Goiás viveu com ele bons momentos e é uma oportunidade agora para ele provar a sua capacidade. Pois é. Lembrando que hoje, Argentina e Alemanha tem tudo para ser um jogão, hein? Jogo lá na Alemanha. Bom, Fernando, a gente falando um pouco das coisas nossas, que a gente tem que falar dos clubes aqui. Eu me lembro que você, num programa, alguns dias, você disse aqui, você falou que o americano, há uma dúvida se o clube disputa no que vem, no começo do ano, o campeonato da Série B, ou se não disputa, se vai porque seria até uma temeridade disputar com os jogadores da base, né, e tudo mais. O time está se reestruturando, é um novo americano. Eu me lembro que antigamente o time poderia se licenciar por 1 ano, até 2 anos, que não tinha nenhuma penalidade. Agora, se você se licenciar, o time se licenciar, você me disse que o time é automaticamente rebaixado. E paga uma multa. Ainda paga uma multa ainda. É preferível o americano ser rebaixado e pagar uma multa ou tentar brigar dentro de campo para não ser rebaixado? O grande detalhe é que o americano perde se cair a time mania, que é uma renda que de alguma forma isso gira em torno de que depende da participação da torcida em número de jogos, né? Sim. Que o apostador faz. Não é preciso que o clube seja aquele sorteado, não. Na time mania, porque você Não, mas você tem que ser sorteado também. Sim. Você sendo sorteado, melhor ainda. Mas o grande problema do americano é que hoje há uma visão da G6, do Kiko Rocha e o Gilberto Lemos, de querer fazer um time para subir. Mas para você fazer um time para subir, você tem que gastar. E o americano não dispõe de recursos para isso. Primeiro porque a verba que o americano recebe em função da negociação do seu estádio sob forma de permuta, ela hoje está muito mais presa às questões trabalhistas. Então, os recursos que você pode tirar para aplicar no futebol são limitados.
O americano tem que criar atrativo de trazer investidor de fora, porque aqui em Campos ninguém investe. Nós estamos aí vendo os nossos clubes à míngua. Exatamente. Correto? É. Ou você busca recursos na prefeitura ou você não consegue absolutamente nada. Isso. E até agora, os contatos que foram mantidos com empresários de fora não trouxeram os resultados que o americano imaginava obter, porque o Gilberto Lemos, que é o dono da G6, disputou 2 Copas do Mundo, a de 2006 e de 2010, só jogou em time grande, jogou nos principais clubes da Europa. Então, pelo seu nome, imaginava-se que o americano fosse conseguir absorver, através do prestígio dele, investimento de grandes empresas. Até agora isso não aconteceu. Mas na semana que vem vai haver uma reunião em que uma explanação vai ser feita pelo Gilberto, e eu acredito que a partir desse momento nós vamos ter uma direção com relação ao rumo do futebol do americano. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de dizer que foi sepultado hoje, às 10 horas da manhã, no distrito de Macabuzinho, na região de Macabuzinho, distrito de Conceição de Macabu. De Macabu. O José Nolasco Filho. Zequinha. Zequinha Nolasco. Zequinha Nolasco. Foi dirigente do americano durante décadas, um homem que foi fundamentalmente importante para as categorias de base, chegando ao profissional, fazendo um grande trabalho também no time de profissionais. Foi, inclusive, um abnegado, né? Começou no americano desde a época do falecido Jamil Haddad, que era o dono do Cisne Branco e que investia nas categorias de base. Exatamente. Chegou a fazer parceria com Valdir Alves Vieira, um dos grandes baluartes do americano. Foi no tempo do seu Lourinho. Exatamente, ele era amigo do Francisco das Chagas Siqueira, o Lourinho, e foi através do Lourinho que ele criou proximidade com o Americano Futebol Clube. E depois ingressou no futebol profissional, a convite do João Lubanco, sendo vice de futebol na gestão do Oswaldir Barcelos, na gestão do Djani Soares de Azevedo, um homem com muitos serviços prestados ao Americano Futebol Clube. Era o dirigente que fazia, ele era o dirigente por amor ao clube. Exatamente, e a gente lamenta profundamente a perda do Zequinha Nolasco, que hoje já é saudade para todos nós. Pois é. Bom, nós temos ainda 3 minutos, só para dizer que, vamos abordar, falamos sobre o americano, o Goytacazes não tem ainda, a gente não tem ainda uma posição. Dizem que volta em outubro, né? Segundo. Já se preparando para a disputa do Campeonato Estadual da 2ª Divisão do ano que vem, inclusive com a confirmação do Manuel Neto como técnico. Que estaria à disposição já do Goytacazes, nunca deixou de estar, e teria mesmo a distância, que estaria como observador e tal, aquela coisa. Vamos aguardar para a gente ver o que é que faz. 2 acontecimentos durante a semana mobilizaram aí os cronistas esportivos, muita coisa se falando. Primeiro, explorou-se, você não acha, Fernando, que explorou-se muito aquele fato ocorrido no estádio do Grêmio, na arena do Grêmio? O negócio do goleiro do Santos, fotocarizaram aquela moça ofendendo com preconceito racial e tal, mas junto dela havia também um grupo de pessoas que estavam ofendendo o goleiro, inclusive pessoas da cor negra, também xingando. Mesma coisa, que ficam atrás do bandeirinho, ofendendo a mãe do Bandeira, né? Do Bandeira não tem ninguém filmando ali as pessoas para dizer, não, como é que você pode garantir que a mãe do Bandeira não... Notadamente se fala muito dessa questão racial, né, no Brasil e em parte do mundo, perfeito? Mas ocorre o seguinte, eu sou contra o racismo porque isso é ignorância. Claro, são todos iguais, mas somos todos seres humanos. O grande problema é que no futebol em si, há o efeito das ofensas, não só na questão racial. O árbitro, quando ele entra para apitar uma partida, muito antes do jogo começar, ele está sendo ofendido. Certo. E ninguém se atenta para esse detalhe. Não é. Quantas vezes nós, cronistas, quando íamos ao Maracanã ou a São Januário para cobrir jogos dos nossos clubes contra os clubes do Rio de Janeiro, os torcedores nos chamavam de plantadores de cana. Isso, muitas vezes aconteceu, me lembro. Que a gente plantava cana, que a gente cortava cana.
Nos chamavam a terra do chuvisco, aos doceiros. É o goiabada, né? Aquela coisa. Chamava a gente de Papa goiaba. Exato. Você vai fazer o quê? É. Agora, tem que haver limite com relação à situação de ofensa, porque às vezes uma atitude de ofensa pode gerar uma agressão, como essa própria moça teve a sua casa apedrejada, perdeu o emprego. Foi agredida na rua. Exatamente. Né? E ficou sem o emprego. Existem situações que vão parar de outra forma. Não, e o detalhe é o seguinte, é que a CBF, por exemplo, já cancelou o jogo de volta com o Santos, que seria hoje, né, ou amanhã, cancelou o jogo de volta com o Santos, não é isso mesmo? Porque não sabe se o Grêmio será penalizado, né, e será afastado, eliminado automaticamente. Eu sou contra isso. Isso é ridículo. A atitude de você coibir, de você não permitir, né, ofensas e a própria inclusão do racismo, tudo bem. Agora, o que o Grêmio tem a ver com isso? Se uma coisa que partiu da torcida. Igual quando se joga objeto no campo. É claro. Você não tem culpa. O time mandante, às vezes, não tem culpa. Você vai imaginar. Né? O erro está na portaria. E aí sim, cabe à federação ou à própria CBF ser penalizada, porque o corpo técnico que fica nas bilheterias, com o reforço da polícia, tem que fazer necessariamente a vistoria. A responsabilidade não é só do clube. E o que a gente acha, na verdade, é que não está havendo uma sincronia também, a gente vai debater no próximo programa sobre isso, entre a CBF e os clubes. Porque agora, por exemplo, o Corinthians está sendo acusado de escalar um jogador até estrangeiro que não estaria devidamente credenciado, e a CBF anunciou no seu boletim, no seu BO, anunciou, não é, o jogador do Corinthians, data anterior à data que o jogador assinou o contrato. Quer dizer, uma coisa que não tem cabimento isso. Alguém manipulou. Alguém manipulou isso. Estou dizendo que o Corinthians pode perder até 21 pontos e ir para a zona de rebaixamento. Mas aí o erro é da CBF, o que eu duvido muito. Isso aconteceu no caso da Portuguesa, enfim. Não está havendo uma sincronia entre CBF e os clubes. Fernandinho, obrigado a você. Um abraço. Um abraço a todos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado, Vitória. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.